Javier Milei endurece as regras de imigração para a Argentina, o que, claro, pode dificultar a entrada de estrangeiros, tanto turistas como moradores permanentes, mas também ele alega que é o dinheiro do contribuinte que vai ficar para o povo argentino. Enquanto isso, Lula telefona para o Putin e tenta convencer o presidente da Rússia a participar da cúpula de amanhã em Istambul. Será que vai rolar? Falar um pouquinho também, galera, sobre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que alega que os franceses e outros países estão apoiando o terror internacional, alegando que estão sendo complacentes com Hamas, já que os governantes estão criticando a postura israelense, que alega que vai até o fim para a destruição do Hamas, claro, invadindo o território de Gaza, o que de fato isso significa, e falar um pouquinho também, galera, sobre uma polêmica reunião em que Al-Jolani, que é uma dissidência de grupos extremistas e hoje representa a liderança da HTS, se reúne com Bin Salman e também com Trump alegando que vai retirar todas as sanções da Síria e até mesmo estabelecer relações estratégicas com o país. Enquanto isso, Trump sai da Arábia Saudita, vai em direção ao Catar e anuncia mais uma mega parceria, agora de 200 bilhões de dólares, mas também envolta em muitas polêmicas, já que, convenhamos, Arábia Saudita e Catar não são exatamente democracias como gosta de propagar os Estados Unidos. Falar um pouquinho também, galera, sobre a entrada da Colômbia na nova Rota da Seda. Gustavo Petro e Xi Jinping assinaram um acordo que é péssimo para os Estados Unidos, e o Brasil que finaliza a viagem à China, alegando mais de 36 acordos, com algumas posições de destaque no novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e também no programa NIB, que é a nova indústria do Brasil. Brasil e China estão numa parceria, segundo os dois países, sem precedentes. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre Friedrich Merz e Macron, que vem aumentando suas posições geopolíticas militares no continente europeu, com a Alemanha com um plano ousadíssimo de se tornar a maior potência militar do continente europeu, e a França alegando que vai emprestar as suas armas nucleares para fazer o escudo nuclear da Europa. Enquanto Baluchistão, uma região do Paquistão entre Índia, na verdade, entre Paquistão e Irã, anuncia sua independência e que pode causar mais do conflito, já que pede o reconhecimento para os indianos. Além da questão da Caxemira, pode ser mais um precedente para guerras entre os dois países. Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, Professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato, a gente tem uma notícia super importante ligada ao Javier Milei, presidente da Argentina, que mudou as regras em relação à migração ou à imigração em direção à Argentina. Ele fez o comunicado, fez uma postagem oficial até no seu X, né, enfim, nas suas redes sociais, colocando algumas mudanças bem significativas. Por exemplo, agora, pessoas que têm antecedentes criminais estão proibidas de entrar na Argentina, pessoas que querem residência definitiva terão que comprovar que eles têm meios de subsistência para continuar morando na Argentina, né, para sustentar pelo menos durante um tempo. Quem quer o visto permanente também deve morar há pelo menos 2 anos ou fazer investimentos suficientes no país para comprovar para a Argentina que merece o título de cidadão permanente, e as universidades podem ser obrigadas ou podem, enfim, né, cobrar mensalidades de pessoas que têm autorização temporária para viver na Argentina. A grande questão, segundo o governo Milei, é que a Argentina, nos últimos anos, segundo ele, fez uma política muito condescendente para atração ou para recebimento de estrangeiros. Tanto aqueles que querem permanentemente ficar na Argentina, como os que querem também ficar sob um período temporário. Ele alega, por exemplo, que em 2023, só em questão de gastos relacionados à saúde de estrangeiros, teve um impacto de cerca de 57 milhões de reais nas contas públicas.
E claro que o Brasil é um dos principais países de residentes, né? Por exemplo, existem muitos estudantes de medicina que, por dificuldades, falta de acesso aqui no Brasil, vão tentar buscar vagas, por exemplo, nas universidades argentinas. Existem brasileiros, estimam-se cerca de 90 mil, pelo menos o dado de 2023. E, segundo o governo Milei, isso não pode mais acontecer. Então faz parte de uma proposta do Javier Milei de tentar equilibrar as contas públicas e fazer com que o dinheiro do contribuinte da Argentina fique na Argentina e não exatamente para sustentar estrangeiros, segundo a proposta governamental. Só que ao mesmo tempo vai lembrar também que a Argentina é um país belíssimo, eu infelizmente nunca tive a oportunidade de visitar, e era um dos principais destinos para turismo aqui na América Latina, principalmente, claro, na América do Sul. Hoje, a gente tem um aumento do custo de vida na Argentina, mas também há de se convir, né, galera, que é porque a moeda argentina também, ela se valorizou. O Javier Milei, ele cortou uma série de subsídios em relação à energia, em relação a eletricidade, então é natural que os insumos, os produtos fiquem mais caros. Existem relatos, por exemplo, de estudantes que estudavam ali medicina na Argentina, mas pelo aumento do preço do aluguel, pelo aumento do custo de vida, da alimentação, enfim, tiveram que buscar uma outra oportunidade e isso acaba afugentando o turismo. Com algumas legislações a mais, também para turistas, por exemplo, a obrigatoriedade agora de um seguro-saúde e tal, isso pode fazer com que se torne mais burocrático o processo e um setor interessante, que a Argentina arrecadava dinheiro, sejam dólares, pesos, até mesmo reais, né? Pode acabar limitando a entrada desse recurso financeiro importante na Argentina. E aí, pessoal, Javier Milei, tá certo? Tem que deixar um pouco mais restritivo para fazer com que o contribuinte argentino contribua para os argentinos e não exatamente para estrangeiros? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, tivemos notícias importantes também do Lula, que está em viagem de volta, e eu até falei para vocês ontem no canal, né, que o Brasil, ele tinha sido convocado pelo conselheiro, pelo representante, pelo ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, a tentar convencer o Putin a participar da cúpula presidencial na Turquia. Como eu trouxe para vocês, a Europa, ela fez uma proposta de cessar-fogo de 30 dias para a Rússia e a Rússia rejeitou, alegando que ao invés disso quer fazer uma reunião presencial, relações diretas, entre uma comitiva ucraniana e uma comitiva russa. O Zelensky falou que aceita com algumas condições, que não seja uma comitiva russa ou uma comitiva ucraniana, e sim o Zelensky e o Putin. Aliás, o Trump até falou que está animado com a possibilidade, que se de fato o Putin ele comparecer, o Trump também dá uma desviadinha assim, né, na sua trajetória do Oriente Médio, e participa dessa reunião. Por enquanto, a Rússia não respondeu à proposta da Ucrânia, mas o que se tem a notícia de fontes russas tal, é que o Putin talvez pode mudar de última hora. Não esteja tão disposto aí, que ele alega que é uma comitiva russa e uma comitiva ucraniana, não o Putin e o Zelensky. E aí, né, o Zelensky chamou ele de medroso, falou que está com medo de confrontar a verdade e que quer deixar claro que se o Putin não participar, é porque ele não está disposto a fazer um acordo de paz. Talvez, se a Rússia só vá mandar sua comitiva e não o Putin, nem o Zelensky ou nem a comitiva ucraniana participe desse acordo e atrase mais ainda a negociação. O Brasil falou que está, assim como os chineses, né? Até assinaram uma nota ontem, colocaram que estão super felizes com essa possibilidade de aproximação de Rússia e Ucrânia. E aí o Lula, jeito meio Lula de ser, né? Falou assim, eu vou lá, vou tentar falar com o Putin, falo assim, pô, Putin, participa. Enfim, né? Aí, né? Enfim, para tentar convencer ele a participar da reunião ou não. Fez o telefonema, agradeceu pela presença, né? No aniversário de 80 anos, do final da Segunda Guerra Mundial, do Dia da Vitória, das aproximações, dos acordos entre Brasil e Rússia, mas não falou se o Putin ficou convencido ou não a participar da reunião. Enquanto eu gravo para vocês, não temos mais novidades. Confesso que estou tão ansioso, talvez ou mais do que vocês, para saber se o Putin vai ou não participar, porque seria, claro, um evento histórico. Vamos aguardar aí mais novidades para quinta-feira. Enquanto isso, galera, temos também o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tecendo gravíssimas críticas contra o Macron dessa vez, mas eu diria que não exatamente só contra o Macron. Por quê? O Benjamin Netanyahu, Israel como um todo, anunciou o recrutamento de dezenas de milhares de novos recrutas, né, para participar ali do conflito com Gaza, alegando que ele cansou e que agora os objetivos reais de Israel não é só trazer um cessar-fogo, resgate dos reféns, mas a eliminação do ponto de vista militar do Hamas.
incluindo até a possibilidade de deslocamento forçado de palestinos e a conquista de algumas posições. Sim, eles alegam que eles vão dominar a faixa de Gaza de maneira temporária. Mas sabe, né? Nada mais permanente do que um plano temporário de ocupação governamental. Ou seja, temporário durante quanto tempo? Tem algum objetivo? É até acabar o Hamas? Poxa, mas o Hamas, será que Israel entende como um grupo só? Ou a ideia de palestinos que não aceitam a existência do Estado de Israel? Porque com a demoção ali, com a retirada do Hamas e com os ataques que vem acontecendo, a gente teve notícias, por exemplo, de ataques nas últimas horas que trouxeram cerca de 80 mortes e a morte de 22 crianças. Claro, informações oficiais do Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas, que é um grupo envolvido diretamente no conflito, né? Mas, enfim, de fato, os ataques eles estão acontecendo, tá compartilhado aí pela mídia. E isso fez com que tivéssemos uma série de críticas de grandes lideranças internacionais. Por exemplo, Emmanuel Macron, que alegou, galera, que a ofensiva de Israel em Gaza está sendo uma vergonha e que a comunidade internacional deve se posicionar sobre o que está acontecendo na questão palestina. E aí o Benjamin Netanyahu jogou aquela cartada que eu já falei para vocês que eu particularmente não concordo. Quer dizer, então, que o Macron está criticando a ofensiva israelense? Claro, porque ele está apoiando o Hamas. Cara, o mundo não é 880, né? Se eu criticar o que Israel está fazendo na faixa de Gaza, quer dizer, então, que eu defendo o Hamas? Se eu critico a postura israelense, quer dizer, então, que eu sou contra judeus? É ridículo, né, galera? É que nem, por exemplo, você não concorda com a minha postura aqui. Ah, não, professor, eu discordei de uma coisa que você falou. Sabe por quê? Porque você não gosta de brasileiros. Ou então porque você não gosta de professores que se comunicam na internet. Porque você é um professor fóbico. Galera, claro que não, né? Pelo amor de Deus, né? Então você pode discordar sem discordar. Não quer dizer que você está ofendendo o grupo ao qual eu faço parte. E é o que Benjamin Netanyahu ele tenta fazer. Toda a crítica que é feita contra a postura de Israel na faixa de Gaza, ele alega que é uma perseguição contra o Estado de Israel ou que o grupo está apoiando o Hamas, quando isso não é claramente verdade. Pois bem, galera, o Benjamin Netanyahu respondeu e alegou que, na verdade, a única coisa que ele está fazendo é tentando garantir a volta dos reféns e dos derrotados do Hamas. Nos próximos dias, nós vamos entrar com todas as forças e não há como impedir a guerra. Podemos até fazer um cessar-fogo por tempo determinado, mas nós iremos até o fim. Ou seja, os objetivos de Israel, pelo menos enquanto, claro, for o governo Benjamin Netanyahu, é a eliminação do Hamas. Tanto que, por exemplo, a gente teve a soltura, a libertação do refém, com uma tentativa do Hamas mostrar um bom grado, que está disposto a fazer um novo cessar-fogo, do cidadão, do israelense, aliás, que também era cidadão americano, até para tentar comover o Trump, né? Trump pressiona o Benjamin Netanyahu. Mas como eu trouxe para vocês, as relações entre Netanyahu e Trump não é que acabaram, mas não estão nos melhores dias também. O Trump está negociando com o Irã. A contragosto do Benjamin Netanyahu, a gente tem o Trump, por exemplo, se aproximando da Arábia Saudita e não exigindo que os sauditas reconheçam o Estado de Israel para estabelecer parcerias econômicas na casa de 600 bilhões. E o Trump também está fazendo ali alguns encontros com o Al-Jolani, que Israel não curte muito a ideia, apesar que a gente vai discutir um pouquinho, né? Algumas exigências que o Trump fez, está se reunindo com o Qatar, que recebe lideranças constantes aí do Hamas, entende? Então, assim, as relações não estão exatamente as melhores. Mas, enfim, galera, Benjamin Netanyahu vem sendo cada vez mais pressionado pela comunidade internacional. Enquanto isso, eu até trouxe para vocês o nosso vídeo de ontem, mas trouxe bem rapidinho, porque de fato tinha acabado de acontecer sem maiores detalhes. O encontro de Al-Jolani, que hoje é a nova liderança da Síria, do HTS, e o Bin Salman, que é o príncipe saudita, e também o Trump. Por que que isso é muito simbólico? Porque esse mesmo Al-Jolani, que agora está se encontrando e apertando a mão do Trump, era o cara que era perseguido pelos Estados Unidos, porque ele tem um passado, no mínimo, polêmico. Vai lembrar, galera, que ele já fez parte de uma dissidência da Al-Qaeda, enfim, né, que é a frente Al-Nusra, que já teve também ligações com o ISIS, enfim, né, que atuava no Iraque e na Síria, grupos que eu não posso ficar falando aqui, porque a nossa plataforma não gosta muito dessas palavras, né? Mas, enfim, ele tem o passado, no mínimo, polêmico, vamos colocar aqui. E até mesmo quando a HTS começou a se firmar em Idlib, ali na região noroeste da Síria, não pensem que o HTS promovia a democracia ali não, tá? Existia uma tentativa de derrubada do governo do Bashar al-Assad, que de fato era um governo ditatorial, mas com algumas táticas abusivas, abuso contra os direitos humanos, abuso contra minorias.
Tanto que quando o HTS tomou o poder, era a grande questão que ficava. Poxa, a Síria é um país feito por milícias. Então ali tem os drusos, mais aliados de Israel, tem os curdos, tem os alauítas, ligados, por exemplo, a Bashar al-Assad, tem os sunitas. E aí, será que ele vai conseguir mobilizar todo esse país, sendo que a questão de meses atrás ele perseguia aquelas minorias, ele perseguia alguns grupos? É a questão que se coloca. Israel, por exemplo, fez mais uma ofensiva no sul da Síria, alegando que não confia num governo que, a questão de anos atrás, era um governo que exigia a destruição do Estado de Israel. Hoje, o Al-Jolani alega que o seu grupo está querendo se ocidentalizar, a própria figura dele foi transformada numa figura mais ocidentalizada, fez reunião recente com Macron. Cara, se, sei lá, né, há tempos atrás, a gente visse um membro do ISIS, ou alguém aliado a esse grupo, apertando a mão do presidente da França, seria assim, e geopolítica é interessante por conta disso, né? Um cara que era perseguido há um ano, apertando a mão do Trump, e um ex-aliado do ISIS, enfim, apertando a mão do Macron, presidente da França. É, no mínimo, polêmico, vamos colocar assim. Então, são mudanças muito significativas. E que, claro, levanta também uma perspectiva interessante porque os Estados Unidos criticam a China ou os países da América Latina por estarem se alinhando à China, que, segundo os Estados Unidos, é um país que não promove a liberdade de expressão, que persegue os uigures, que persegue também algumas minorias, como, por exemplo, os budistas, né, a região do Tibete, por exemplo. E assim, convenhamos, galera, que em algumas questões, né, tem certa razão. O Trump reclamar de ligação da América Latina com um país que não respeita algumas liberdades, fazendo negociações com a Arábia Saudita, que é um país que claramente, cara, não tem direito ou não promove liberdades individuais às mulheres, que é um país que persegue jornalistas, que é de fato uma ditadura, ou com o Catar agora, que parte dos mesmos princípios, vídeo que aconteceu, por exemplo, com grande morte ali, número de trabalhadores na última Copa do Mundo, que é um país também que não tem liberdade de imprensa, democracia. Mas entende como são dois pesos, duas medidas? O Trump se encontrar com sauditas e com Catar sem problema. Agora, a América Latina se relacionar com os chineses, meu Deus, que risco a democracia liberal ocidental. Para, né, galera? Tá? Tem que, no mínimo, hipocrisia. O próprio Trump, ele alegou, galera, juro pra vocês, tá? Falou assim, ó, olha, o Al-Jolani é um cara jovem, atraente e forte. Tem um passado forte, mas tem chances de se firmar como novo governo da Síria. Tem um passado forte, é no mínimo um eufemismo para o que representou o grupo que ele atuava para os Estados Unidos em 2001, né? Ou, enfim, na Síria, no Iraque, aí nos anos 2000, entende? Muito dessa aproximação do governo Trump vem porque a Síria é um país estratégico, tem bastante reservas minerais, tem petróleo, tem uma posição estratégica, está no coração do Oriente Médio, e também um pedido de Recep Erdogan, presidente da Turquia, e também dos próprios sauditas. Claro, galera, um reconhecimento, uma estabilidade do Al-Jolani enquanto líder local, se tiver um alinhamento com o Ocidente e um governo mais estável, significa uma possibilidade de interferência maior da Arábia Saudita e da Turquia e, querendo ou não, um enfraquecimento do Irã no cenário geopolítico do Oriente Médio. Lembrando que vários grupos que faziam parte desse eixo da resistência, os Houthis estão sendo atacados, o Hamas está sendo atacado, o Hezbollah no Líbano também foi atacado, o Bashar al-Assad, que era aliado, nem está mais no poder na Síria, agora é um governo muito mais pró-Ocidente. Então, de fato, consolida uma queda de influência do Irã no Oriente Médio. E claro, além do Trump pegar ali o seu Air Force One em direção à Arábia Saudita, foi em direção ao Catar e anunciou uma parceria de 200 bilhões de dólares. Que somado aos 600 bilhões de ontem junto aos sauditas, galera, olha a capacidade, olha a quantidade de investimentos. O Qatar anunciou que está comprando 160 jatos, a Qatar Airways, né? Encomendou 160 jatos da Boeing, no valor de 200 bilhões. Lembrando que ainda há uma polêmica envolta, porque o Qatar está querendo presentear o Trump com um avião de luxo do modelo, né? Para se tornar um Air Force One, só que há dúvida se vai ser um presente pessoal para o Trump ou se vai ser um presente para o governo americano. E aí, se for para o governo Trump ou até mesmo para o governo americano, há dúvida. Nossa, por que será que o Qatar está querendo presentear os Estados Unidos? É porque gosta dos belos olhos ou do belo topete do Trump? Ou será que é porque hoje nós temos um país, o Qatar, que, de novo, é um país polêmico, tem base militar americana, mas também tem negociações com lideranças do Hamas,
querendo influenciar os Estados Unidos. Lembrando que o avião presidencial, o Air Force One, não é só um veículo de deslocamento, é um símbolo do imperialismo americano, um símbolo de poder dos Estados Unidos, né, de consolidação nacional. Dado pelo Catar, que é um governo, né, com uma posição dúbia no Oriente Médio, então levanta a clara polêmica, tanto do ponto de vista ético, como também de influência geopolítica. E vai lembrar também que o Trump tem alguns negócios na vida privada, na esfera privada, no Oriente Médio. Então nem tufão que é, hein? Mas pode levantar suspeitas sobre uma interferência da vida pública na vida privada, nos empreendimentos privados do governo Trump. Enquanto isso, galera, temos também, além do Trump no Catar, a Colômbia. Eu já tinha até anunciado para vocês que isso poderia acontecer, porque o Gustavo Petro ele foi com uma carta de intenções. A gente está falando de uma cúpula entre CELAC, América Latina, os países do Caribe também, junto aos chineses, uma cúpula CELAC e China. E, além de outras parcerias, investimentos, o Gustavo Petro queria fazer parte da chamada Nova Rota da Seda, um projeto lançado em 2013 que tem como objetivo acabar em 2049, pelo menos, que seriam 100 anos da Revolução Chinesa, em que a China pretende gastar na casa de bilhões, trilhões de dólares em investimentos em outros países, desenvolvendo infraestrutura, portos, rodovias, aeroportos, em troca de influência geopolítica, dívida naqueles países, claro, e como forma até de escape de investimentos, porque quem constrói infraestrutura são empresas chinesas, são trabalhadores chineses, as empresas chinesas se espalhando pelo mundo. É uma relação que a China alega que é uma relação muito mais ganha-ganha, porque da mesma maneira que Brasil, Colômbia, enfim, vão ter acesso a novos produtos, novas tecnologias, vai melhorar a infraestrutura para receber investimentos estrangeiros, são as empresas chinesas que também estão gerando emprego para os seus empregados, que está sendo escape de investimento, e cria uma relação geopolítica importante. Pois bem, pessoal, Gustavo Petro alegou que com a aderência da Colômbia à Nova Rota da Seda, a China vai importar produtos de alta qualidade da Colômbia, mudando a balança comercial. Lembrando que hoje a Colômbia tem os Estados Unidos como seu principal parceiro, mas reclama que é uma relação deficitária para a Colômbia. A Colômbia alega também que vai fazer empresas chinesas investirem na Colômbia e que a China vai participar da construção da infraestrutura do país, que é um dos gargalos econômicos da Colômbia. E aí, melhorando capacidade de infraestrutura de comunicação, infraestrutura de transporte, a Colômbia se torna mais atrativa, não só para investimentos chineses, mas para investimentos nacionais e também para investimentos internacionais. Como eu falei, uma relação ganha-ganha. Claro que, de novo, né, a China não é a boazinha da história, a China quer aumentar sua influência geopolítica. O próprio Pete Hegseth, que é o secretário dos Estados Unidos, garantiu que a China, na verdade, ameaça o Ocidente e que Pequim está operando na região, na verdade, para obter ganhos econômicos injustos na relação com os países. E, galera, de novo, né, parece que eu estou perseguindo aqui os Estados Unidos. Entendo, minha relação com geopolítica é totalmente pragmática. Não acho que os americanos sejam vilões porque eles fazem isso. Acho que os Estados Unidos defendem os seus interesses, bem como os chineses, bem como a América Latina. E os países latino-americanos têm que pensar no que vai ser bom para eles. Não tem bonzinho e malvado na geopolítica. Mas os Estados Unidos, falando de relações injustas com a América Latina, é no mínimo cômico, né, galera, tá? E aí, a China respondeu, colocando que a nossa cooperação com a América Latina não é direcionada a terceiros, alegando que não visa provocar os Estados Unidos, mas que com certeza os Estados Unidos usam a ameaça chinesa para controlar a região, para aumentar seu poder de influência na América Latina. A gente percebe muito, hein, galera? Tanto faz se é direita, esquerda, que é uma tendência dos países latino-americanos. Poxa, o Equador, na época era o Guillermo Lasso, né, o presidente do Equador, que é um cara totalmente direita, aderiu à Nova Rota da Seda. E o Brasil, aparentemente, está no meio do caminho, mas sem querer se comprometer com, estamos no Road and Belt, na Nova Rota da Seda. O Brasil voltou com 36 acordos com os chineses. Além dos investimentos na casa de 27 bilhões, com a abertura, por exemplo, da Tika, se não me engano, né? Que é aquela empresa de aplicativos delivery, concorrente aí do iFood, investimentos, por exemplo, no Piauí em setor de energia renovável, a GWM, automotiva chinesa, vai fazer investimentos também em carros elétricos no Brasil, aparentemente mais uma montadora, a montadora GAC chinesa, vai abrir uma filial também, uma planta em Goiás, investindo 7,4 bilhões de reais na geração de carros híbridos elétricos. E de novo, galera, tudo isso é o quê? É investimento, são novas tecnologias,
tecnologias, é geração de empregos, é pagamento de impostos. Ah, professor, mas é investimento chinês. E a China, né, tem problemas relacionados aí a questões sociais locais. Ah, é? E a ligação que os americanos fazem com a Arábia Saudita, com o Catar? Qual vai ser a régua que a gente vai respeitar se pode ou não fazer investimentos? Entende? É muito complicado. Então, acuse-o do que você faz, né? Para dizer algum tipo de constrangimento geopolítico. O Brasil, por exemplo, galera, anunciou, né, que não está na nova Rota da Seda, mas que quer cooperação científica, tecnológica e educacional com os chineses. Desses planos, o Brasil anunciou que o novo PAC, para quem não sabe PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, é a ideia do Brasil desenvolver uma série de infraestruturas, também pensando em melhorar a competitividade, resolver gargalos econômicos, enfim. A China vai participar de alguns desses projetos, não especificou ainda exatamente quais, e também o programa NIB, que é o programa da nova indústria brasileira. A gente sabe, cara, que o Brasil é um país que, infelizmente, pegando ao longo da nossa história, tá? A gente pode falar que governo Getúlio Vargas, governo JK e o período militar, cada um com seus problemas e com seus benefícios, tá? Não vamos ter uma aula de história aqui, né, de industrialização brasileira. Mas foram governos, cada um ao seu modo, alguns mais nacionalistas, outros mais nacionais desenvolvimentistas, que pensaram no desenvolvimento da indústria nacional. Desde que a gente teve a queda, o fim da ditadura militar, tanto faz, tá? Sarney, Collor, Itamar, FHC, depois o Lula 1, Lula 2, Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula de novo. O Brasil vem se desindustrializando, porque falta políticas de aumento da competitividade da nossa indústria. O trabalhador brasileiro é um trabalhador caro, pelos altos custos, inclusive, né, do nosso mercado de trabalho, e que é pouco produtivo, não porque é preguiçoso, mas com uma mão de obra menos qualificada. É um país que tem insegurança jurídica, é um país que tem altos custos logísticos, porque a nossa comunicação e transporte são de fato pouco eficientes. Então, hoje, no mundo totalmente globalizado, talvez faça muito mais sentido produzir, sei lá, na Malásia, no Vietnã, na Indonésia, do que colocar uma indústria no Brasil com essa questão maluca tributária que a gente tem. Tanto que, por exemplo, a reforma tributária que vai ser votada pelo Congresso é uma reforma tributária que não aumenta ou reduz os impostos, mas que a tendência é simplificar a criação do IVA, que talvez seja até um dos IVAs mais altos, né, do mundo, e tentar fazer com que a gente retire um pouco dos impostos da indústria, mas claramente nos serviços, né? O que talvez não seja ideal também. Porque o Brasil está pensando numa reindustrialização, focar em reindustrializar. A China pode investir no NIB, nessa nova indústria brasileira. E aí, pessoal, acha importante essa parceria Brasil e China? Renderá bons frutos? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, garantimos também Friedrich Merz, que é o novo chanceler da Alemanha, e o Emmanuel Macron, fazendo propostas diferentes, mas com objetivos similares. Em meio ao conflito com a Rússia, em meio a uma falta de a possibilidade dos Estados Unidos abandonarem, entre aspas, né, mas reduzirem a sua participação militar na Europa, o Macron anunciou que está conversando diretamente com cada um dos países para fornecer as armas nucleares francesas. Lembrando que hoje existem países como Itália e Alemanha, por exemplo, que têm armas nucleares, mas não exatamente próprias, são armas nucleares americanas em seu território, só que os Estados Unidos talvez não seja aquele aliado confiável como os europeus gostariam. Então, o Macron alegou que ele pode, França, fornecer o guarda-chuva nuclear. Claro que a capacidade nuclear dos franceses é infinitamente menor do que a capacidade nuclear dos Estados Unidos. Mas, enfim, pode ser uma política importante para a soberania do continente europeu. E o Friedrich Merz, novo chanceler aí da Alemanha, alegou que a Alemanha nos próximos anos vai se tornar a maior potência militar do continente europeu. E de fato está caminhando para isso. A Alemanha que é o país mais rico da União Europeia. O Friedrich Merz anunciou gastos anuais na casa de 70 bilhões de euros no setor de defesa, além de um pacote de 200 bilhões de euros só para a modernização do setor militar alemão. Lembrando que no ano passado, aliás, ano retrasado, a gente já teve a aprovação de um outro plano de 100 bilhões de euros, focado também num fundo de investimentos para a modernização das tropas alemãs. Ou seja, o Friedrich Merz promete que vai fazer com que a Alemanha seja uma grande potência militar. E para finalizar, pessoal, notícia importante, a gente já trouxe algumas vezes aqui no vídeo, porque isso já gerou até alguns conflitos entre Irã e Paquistão, que é a região do Baluchistão, uma das regiões mais pobres, onde vive, claro, o povo Baluchi. A gente fala de uma região
paupérrima e que alega uma autodeterminação, ou seja, quer formar o seu próprio Estado. Irã e Paquistão não gostam dos baluches. Muitas vezes atuam, inclusive, em coordenação para impedir que os baluches pratiquem atentados, enfim. E, claro, agem oprimindo esses grupos. A gente teve conflitos porque, ano passado, por exemplo, o Irã, ele atacou uma área do Paquistão, alegado que o Paquistão não estava combatendo os baluches como deveria. E aí o Irã atacou um território do Paquistão, sem autorização do Paquistão, para combater os baluches. Apesar que os baluches também são rivais do Paquistão, né? Então gera alguns probleminhas. Hoje, o Baluchistão anunciou a sua independência. Pronto, somos independentes. Mandou uma carta alegando perseguição étnica, autodeterminação, que eles querem ali, né, ter a sua própria soberania, e pediram o reconhecimento de um país, da Índia. Professor, a mesma Índia que tem o conflito da Caxemira, que está num cessar-fogo extremamente frágil entre Índia e Paquistão, esse mesmo. E aí que fica a questão. Se a Índia reconhecer a independência do Baluchistão, claramente é uma afronta ao Paquistão que vai alegar que a Índia está interferindo em seus assuntos locais. E isso pode fazer com que mais uma tensão entre Índia e Paquistão se consolide na região. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.